Tudo bem, pessoal? Nessa chamada, vamos falar um pouquinho sobre as atribuições da LDO que estão na Constituição Federal. Vamos a ela. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Federal, inclusive para as despesas de capital do ano seguinte, orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre alterações na legislação tributária e sobre a política oficial das agências financeiras ou oficiais de fomento. O que a gente pode extrair desse conceito na Constituição? Primeiro, alerta. Essas são as principais atribuições da LDO que estão na Constituição. Mas, dica, existem outras atribuições da LDO na Constituição que constam na nossa obra. Aqui são 4 atribuições, tá? Existem 4 grandes atribuições, importantes atribuições, que estão na LRF. É importante que o leitor saiba discernir, distinguir, segregar, discriminar as 4 atribuições principais que estão na Constituição, para não confundir com as 4 atribuições da LDO que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. As bancas gostam de cobrar essa diferença. Adentrando um pouco mais sobre as atribuições, o que a gente vê aqui? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, mesma coisa. É uma lei ordinária. Estabelecerá as metas e prioridades da Administração Pública Federal. Quando fala-se metas e prioridades, o que a gente vê em algumas provas de concurso? Em algumas provas de concurso, os examinadores trocam metas e prioridades por diretrizes, objetivos e metas. O que isso leva? Torna a questão errada, porque diretrizes, objetivos e metas são atribuições, atributos do PPA. O que mais? Administração Pública Federal. Quando a gente fala Administração Pública Federal, porque isso é o que está na Constituição Federal, você pode ficar com a falsa sensação que a LDO só existe e é cobrada para a União. Segundo erro, nada a ver. A LDO, tal qual o PPA, se aplica a todos os entes da federação. Então aqui, todos os entes. Prosseguindo. Inclusive para as despesas de capital do ano seguinte. Quando a gente fala ano seguinte, o PPA estabelece as despesas de capital para 4 anos. Não todas, mas boa parte delas. A LDO, ela prioriza quais são as despesas de capital que a gente vai priorizar no ano seguinte. Então, você já se tocou de uma coisa, que quando se publica uma a LDO publicada em um ano, ela vai orientar a LOA, Lei Orçamentária Anual, que vai ser executada no ano seguinte. Então, se a gente está em 2018, a LDO, que orienta a LOA, que está sendo executada em 2018, essa LDO, ela tramitou no Congresso Nacional em 2017 e foi aprovada e publicada em 2017. É o que se espera. Nem sempre isso acontece, mas vamos trabalhar com o mundo ideal. Orienta a elaboração da LOA, ou seja, mesma coisa. O orçamento 2018, a execução dele ocorre do dia 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Repetindo, 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. O que significa? Isso significa que eu tenho que elaborar o orçamento no ano anterior. Só que antes de eu elaborar esse orçamento, a minha LDO já deve estar publicada. Ou seja, durante a fase de elaboração do orçamento, até o término da fase de elaboração do orçamento, espera-se que na data de envio da LOA para o Congresso Nacional, certo? A minha LDO já esteja publicada, de modo que ela possa orientar a LOA. Alterações na legislação tributária. Uma coisa é certa, a gente está falando aqui de lei ordinária. Então, essas alterações na legislação tributária não se referem a nenhuma matéria que seja de competência de lei complementar. Basicamente, o que é que as últimas LDOs, no caso da União, vêm trazendo? Quando se fala de alterações na legislação tributária, vem se tratando de renúncia de receitas. Renúncia de receitas. E, por fim, política oficial das agências financeiras oficiais de fomento. O que significa? Significa que existem as agências financeiras oficiais de fomento, no caso da União. Quais são essas agências financeiras oficiais de fomento? O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Nordeste do Brasil e o BARSA, Banco da Amazônia S.A. Basicamente, essas agências financeiras oficiais de fomento, elas vão informar, certo? A LDO vai dizer
quais são as diretrizes de aplicação para essas agências financeiras de fomento. Então, aqui é política de aplicação, só fazendo uma correção aqui, tá, pessoal? Política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, ou seja, como essas agências devem aplicar seus recursos. Essas diretrizes, essas disposições, são artigos da LDO, no caso federal. Esse era o meu recado, essa era a minha chamada. Fiquem com Deus e até a próxima.